Queridos irmãos, muito boa noite, que a paz esteja sobre todos vocês. Eu sou o evangelista Ed, do canal A Voz da Atalaia. Te convido, se inscreva neste canal, dê o seu like, compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Quero falar um pouco hoje sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento. Falar sobre a diferença. No Velho Testamento era pregado o Evangelho do Reino milenial. Foi disseminado, foi pregado o Evangelho do Reino para o povo judeu, o povo da promessa. E no Velho Testamento, a liderança dos judeus, reis, profetas, sacerdotes e juízes. Na ótica espiritual, Deus estabeleceu o povo da tribo de Levi, e da tribo de Levi foi colocado por Deus os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que eram da tribo de Levi, que cuidavam das coisas espirituais. E as 11 tribos foram ordenadas por Deus para sustentar a tribo de Levi com os donativos, com os dízimos, com as ofertas. Esta era a diretriz colocada por Deus quanto às 11 tribos de Israel. Era para abençoar a tribo de Levi. E a tribo de Levi foi colocada como o exemplo para todo o povo judeu. Nós vemos no livro de Levítico, capítulo 1, que diz: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelha. Quem é que tinha esse tipo de oferta? Não eram os rapazes, as moças? Não eram todas as mulheres? Não. Quem tinha certamente essas ofertas é quem tinha posses de terras, chácaras, sítios, que fazia as suas plantações, e em especial as pessoas que tinham famílias e tinham essas herdades. A ordem é para levar uma vez por ano e apresentar na tenda. Vejamos aqui no versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha. A porta da tenda da congregação oferecerá. E de sua própria vontade perante o Senhor. Essas ofertas já eram um tipo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, no futuro deles. E o futuro seria praticamente 4.000 anos depois. Vejamos então, no versículo 4. E porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Vejamos no tempo do Velho Testamento o ponto doutrinário para o povo judeu. Foi estabelecido por Deus para eles 10 mandamentos e 613 preceitos de lei. E o tipo de oferenda, o tipo de culto do povo judeu no Velho Testamento era totalmente diferente do culto hoje que a igreja oferece. Para eles foi estabelecido oferta de manjares, no capítulo 2.
E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deixará o azeite para o incenso sobre ela. E trarás aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e de azeite. Com todo o seu incenso, o sacerdote queimará este material sobre o altar, a oferta queimada e de cheiro suave ao Senhor. Isso se fazia pelo líder dos judeus do culto judaico no Velho Testamento. Era isso que se apresentava nos cultos deles no Velho Testamento. Vejamos então que a doutrina, o tipo de ensino para o povo judeu era muito diferente do que no futuro seria ensinado para a igreja. No capítulo 3, os sacrifícios de paz ou de graça. Então vejamos o seguinte sobre sacrifícios. Os sacrifícios, no tempo deles, eram em favor de príncipes, em favor de pessoas, tinha sacrifício em favor de pecados ocultos, sacrifício em favor dos governos, dos sacerdotes. Por isso é que hoje muitos pegam sacrifícios e mais sacrifícios. Boa parte dos cristãos hoje, dos pastores hoje, quando vão fazer campanha, pega título sacrificial do Velho Testamento e colocam hoje para o povo. Mas o nome hoje é diferente, é sacrifício da casa própria, do carro próprio, da chave do carro, da prosperidade, é envelopes, envelope do livramento, envelope para tudo hoje. O Pix, hoje é muito falado no Pix, estão até vendendo orações por Pix nos nossos dias. O apóstolo Paulo já disse que no fim dos tempos haveria tempos trabalhosos, ideologias falsas, fake news. O apóstolo Paulo diz que haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Pedro também disse que ia haver homem que iriam introduzir heresia no meio da igreja. Isso já no tempo dele, porque ele disse, irmãos, houve entre vocês falsos profetas, como também haverá, tá para o futuro. Homens que introduzirão heresia de perdição. E é o que nós estamos presenciando hoje. Vemos hoje os gurus lê o seu nome e já te dá a profecia. Olha o seu CPF e já te dá a profecia. Já está escancarado hoje. Mas a palavra de Deus é clara, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem procura ler a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e ter o dom do discernimento não é enganado pelos falsos profetas. Hoje nós estamos presenciando o que está acontecendo com a prisão daquele influenciador. E muitos falsos profetas que abençoavam esse influenciador
estão amedrontados porque pode respingar neles o que aconteceu com Ítalo. Em outras palavras, Deus está permitindo vir à tona, na área da religiosidade, na área da política, Deus está permitindo vir à tona os escândalos. Deus é perfeito. No Velho Testamento, Deus visitava essas classes de pessoa, profetas, reis, sacerdotes e juízes. Mas no final do Velho Testamento, o próprio Senhor Jesus, já vivendo entre os judeus, no livro de Mateus, capítulo 23, em todo o capítulo, o Senhor Jesus Cristo chama atenção duramente a liderança da religião judaica. Note uma coisa, a religião judaica não tem nada a ver conosco hoje. Mas os homens hoje, as lideranças hoje, pegaram da liderança judaica só o dízimo e trouxeram para os nossos dias. Só isso. Deveria trazer também as outras coisas que estão no pacote religioso da religião judaica. E é muitas coisas. A lei, os sacrifícios, as ofertas de manjares, mas trouxeram só o dízimo. No tempo do Velho Testamento, nos cultos, onde o povo ia, as famílias levavam para o sacrifício um cordeiro de 1 ano, ou um novilho de 1 ano. Aqueles que eram bem pobres levavam pombas. Quando Maria e José foram para o homem de Deus, levar o seu filho, Jesus Cristo, Simeão disse: Deus, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplou a salvação do teu povo. E eles eram pobrezinhos, levaram apenas um par de pombinhas. Esse era o tipo de culto deles. Os pastores hoje, não todos, mas trouxeram também a arca. Algumas igrejas têm a menorá e outras igrejas têm quipá. Em muitas igrejas hoje tem a arca. E a Bíblia diz que nós não devemos nem chegar perto da arca. A arca hoje é um tipo de Cristo, do Espírito Santo. Mas os homens têm adulterado as coisas sagradas. Têm feito exatamente aquilo que está no Salmo 4. E o verso 2. Salmo 4. E o verso 2, eu quero ler. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? As coisas de Deus é certa, é correta. Por causa da desobediência do povo judeu, Deus encerrou o tratamento para com eles. Hoje, eles não são ouvidos ou respondidos por Deus nos seus cultos. Por quê? Porque eles continuam perdidos nos dogmas, nos preceitos
Deus então abriu um novo precedente quando diz lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 1, verso 10 e 11, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. O povo e os judeus rechaçaram, condenaram Jesus à morte. Mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E assim que o Senhor Jesus ressuscita, ele então abre o Novo Testamento, que não tem nada a ver com os judeus. No Velho Testamento, tinha a sua liderança, tinha os sacrifícios, as ofertas de manjares, as doutrinas para os judeus no Velho Testamento. No Novo Testamento mudou. No tempo da graça mudou. No comecinho da igreja era ensinado muitos preceitos e dogmas. Mas o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, disse: varões irmãos, não é mistério que se perturbe os irmãos com muitos preceitos, mas escrevam apenas que eles fujam da prostituição, do ídolo, da carne sufocada. E tem outro que eu esqueci agora. Simples. No Velho Testamento foi pregado o Evangelho do Reino. No Novo Testamento é pregado o Evangelho da Graça. O próprio Senhor Jesus, em todo o seu tempo de vida, que foi debaixo do Velho Testamento, ele pregou o Evangelho do Reino. Porque ele estava dentro do Velho Testamento, convivendo diretamente com os judeus. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei e os profetas no lugar do povo judeu. Mas mesmo assim eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Jesus foi perseguido e morto. Já no tempo do Novo Testamento, abriu-se o tempo da igreja, o tempo da graça. No Velho Testamento, as lideranças eram reis, juízes, profetas e sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus. Esta era a liderança da religião judaica. Mas agora, no tempo do Novo Testamento, tempo da graça, a liderança é outra. Apóstolo, pastores, presbíteros e evangelista. Esta é a liderança deste tempo. Não tem nada a ver com o Velho Testamento. No tempo do Velho Testamento, não tinha nenhum apóstolo, nenhum pastor, humanamente falando, claro, nenhum presbítero, nenhum evangelista. Mas no Novo Testamento tem esses líderes, que são apóstolos, pastores, presbíteros e evangelistas. Só que os apóstolos bíblicos são os líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo, não os apóstolos de hoje. Hoje tem na igreja do Senhor Jesus pastores, presbíteros e evangelistas. E a doutrina para a igreja hoje não é a mesma que foi pregada, disseminada para o povo judeu no Velho Testamento. Hoje, o ponto doutrinário para a igreja é a santificação do espírito, alma e corpo, para que esteja íntegro e irrepreensíveis diante de Deus nosso Pai. E hoje a igreja é convidada a orar, a louvar, a glorificar a Deus
em espírito e em verdade. Não precisamos mais levar para a igreja pombinhos, cordeiros ou novilhos. Não precisamos oferecer oferta de manjares. Não, não precisamos de nada disso. Porque a doutrina para a igreja é outra. Mas hoje, grande parte das lideranças trouxeram do Velho Testamento o dízimo. E ele só lê Malaquias, capítulo 3, do verso 10, fazendo, parece que uma lavagem cerebral na cabeça do povo. E eles não explicam, na realidade, que o dízimo é para o povo judeu. Eles não explicam, na realidade, que o dízimo era uma vez por ano. E o dízimo era a coluna da pregação do reino no Velho Testamento. Era duas coisas, o templo e o dízimo. Para a sustentação do culto e para a sustentação da tribo de Levi. Hoje, não tem tribo de Levi. Hoje não tem dízimo. Hoje não tem templo. Hoje não tem casa do tesouro. Hoje tem a igreja comprada pelo sangue de Jesus. E a igreja comprada pelo sangue de Jesus não são as quatro paredes de qualquer templo ou de qualquer ministério. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo são seres humanos que foram alcançados pela pregação do Evangelho da Graça. E a igreja do Senhor Jesus, ela está sobre toda a terra. E quando o arrebatamento passar, cristãos de todos os lugares serão arrebatados. Quero parar por aqui. Que a graça e a paz seja abundante sobre todos vocês.